E agora vamos entrar no estudo de probabilidades e estatística. Tenho aqui um livro que muitos professores seguem, do Sr. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Scientists and Engineers. Para começar, vamos relembrar alguns conceitos muito simples de estatística descritiva. Então, como é que agrupamos dados estatísticos? Então, imaginando que eu numa cadeira fiz 4 testes. Fiz um teste com a nota 10, outro com 12, outro com 14 e outro com 16. Tendo estas 4 notas, em vez de ter 10, também não tive assim tão pouco, para dizer aos meus pais que tive tão má nota, tive um 14 também. Como é que eu agrupo as notas destes 4 testes? Posso primeiro agrupar numa tabela de frequências. A tabela de frequências é onde eu meto primeiro as notas que tive, pode ser 12, 14 ou 16, e números de vezes que as tirei. Isto é uma tabelazinha, aqui meto o valor e aqui meto a frequência. A frequência não é nada mais do que o número de vezes que eu tive o dado valor na minha amostra. Então, 12 apareceu uma vez, 14 apareceu 2 vezes e 16 apareceu uma vez. De outra maneira de eu agrupar os dados é, por exemplo, num gráfico de linhas. Existem vários gráficos possíveis. O primeiro é um gráfico de linhas. Para dispor tudo num gráfico de linhas, ponho também num gráfico deste género, aqui o valor que eu tive no eixo do x e no eixo dos y, a frequência, o número de vezes que eu tive. Então, pondo, por exemplo, o 12 aqui, o 14 aqui e o 16 aqui, tenho que dar uma escala à minha frequência, por exemplo, aqui o 1 e aqui o 2. O 12 é uma vez, o 16 também uma vez e o 14 duas vezes. E pronto, fica um gráfico de linhas deste género. Eu posso também, em vez de fazer um gráfico de linhas, posso fazer um gráfico de barras. Vou apagar aqui linhas e posso fazer um gráfico de barras. Para um gráfico de barras, em vez de eu pôr os pontos e a frequência a que eles estão associados, eu vou escolher a barra, por exemplo, entre o 12 e o 14 foi apenas uma vez. Entre o 14 e o 16 foram 2 vezes. Do 16 para o 17, uma vez. Este gráfico de barras é mais utilizado para, em vez de eu ter estes valores discretos, eu ter, por exemplo, 12,5 e 12,6 e este conjunto de dados agrupo num conjunto contínuo, que é, por exemplo, uma classe entre o 12 e o 13. Também posso ajustar a outra classe que é entre o 12 e o 14. Elas também se inserem nessa classe. Então, essa é dada por esta barra aqui, que está no valor entre o 12 e o 14, e agrupo os dados nesse sítio. Há então duas maneiras de eu agrupar os valores. Ou agrupo numa forma discreta, do que os que eu tive, ou agrupo numa forma contínua. Podia ter posto uma tabela de frequências, por exemplo, com notas entre o 12 e o 14 e entre o 14 e o 16. Entre o 12 e o 14, quantas tive? O 14 é fechado, o 12 também é fechado, tive 1, 2, 3. Entre o 14 e o 16, tive 1. Então, neste caso, o meu gráfico de barras, se eu for a desenhar, fica com as frequências no y e o valor no x. Tenho entre 12 e 14, 1, 2, 3. Uma barra com o valor 3. Uma barra deste género. Entre o 14 e o 16, falta aqui 1. Do 14 e o 16 tive apenas uma. Então fica uma barra deste género. Outras maneiras de eu conseguir agrupar os dados é, por exemplo, num polígono de frequências. Apagando aqui o polígono de frequências. Isto basicamente são várias maneiras, é só mais decorar o nome, porque são todas do mesmo género.
é na mesma a frequência, o valor, deixa-me pôr os eixos, frequência, valor, e agora tenho o valor 12, o valor 14 e o valor 16, 1, 2, 3, o 12 apareceu uma vez, o 14 duas vezes e o 16 uma vez. Basta eu ligar estes pontos para ter um polígono de frequências. Isto diz mais ou menos se eu subi, por exemplo, notas do 14 para o 12, se foram mais, se foram menos, para ver este declive da reta, se subiu é um declive positivo e se desceu é um declive negativo. E outras maneiras é com um gráfico, em vez de ser um gráfico de barras, pode ser um gráfico circular. Para isso, tenho que definir, em vez de frequências absolutas, fazer a distinção entre frequências absolutas e frequências relativas. Absolutas e relativas. E isto é tudo, refere-se tudo a frequências. A frequência absoluta não é nada mais do que a frequência mesmo que eu tive. Por exemplo, do 12 eu tive uma frequência de 1. Do 14 tive uma frequência absoluta de 2. Do 16 tive uma frequência absoluta de 1. Frequências relativas é, nas totais, qual foi a percentagem que eu tirei deste respectivo valor. Por exemplo, o 12 tirei uma vez. Quantos testes eu fiz? Fiz 4 testes. Então foi 1/4 dos meus testes foram com 12. Ou seja, 25% dos testes que eu fiz tirei 12. No 14 foram 2 testes em 4. Então 50% dos meus testes tirei 14. 16 foi uma vez em 4. Então 25% dos meus testes eu tirei 12. E posso agrupar, em vez de uma tabela de frequências absolutas, agrupar neste tipo de tabelas de frequências relativas. É sempre relativo ao total. Então, para introduzir, vou pôr um gráfico circular. Também já todos vimos, enquanto alunos, um gráfico circular, um círculo deste género. Então, vou definir metade do círculo e agora essa metade dividida em 2. Metade do círculo é 50%, a outra metade é 25%, o outro quarto é 25%. Então, posso dizer que nos 50% foi a nota de 14, e em cada um destes foi a nota de 12 e a nota de 16. Pronto, um gráfico circular. De outras maneiras de eu fazer é em vez de ter frequências, é poder agrupar frequências relativas nos gráficos que já vimos anteriormente. Normalmente isto não é muito não é feito porque as frequências relativas, eu vou definir frequências relativas e frequências absolutas. Frequência relativa, este R em baixo, esta é sempre menor que 1 e também é sempre maior que 0. Então agrupar num gráfico coisas que são sempre menor que 1 fica sempre um bocadinho mal e tenho que pôr aqui 0,00 qualquer coisa e não sei o quê. Isto não é de grande interesse. Por isso é mais em termos de gráfico circular, e estas frequências relativas é mais por ajudar-nos nas contas e ter mais ou menos uma estimativa se eu tive muitas ou poucas vezes este valor.